Olá, vamos iniciar agora mais uma videoaula para o canal DS Matemática. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o GeoGebra, né? A gente vai definir aqui uma função, tá? A gente vai montar o gráfico de uma função do primeiro grau, onde é o conjunto domínio dela é um intervalo, vai variar de 0 a 2, e a função é f de x igual a 3x. E aí nós vamos depois pegar o gráfico dessa função no intervalo definido no intervalo de 0 a 2 e vamos fazer esse gráfico rotacionar em torno do eixo de x, gerando aí um sólido de revolução, e em seguida a gente vai calcular o volume desse sólido de revolução, tá bom? Então são os passos que nós vamos seguir aqui nessa videoaula. Beleza, então o primeiro passo aqui que a gente vai iniciar é montar aqui o gráfico, né? O gráfico dessa função. Então, a função definida será f de x igual a 3x. Então, f de x igual a 3x. Então, veja aí a representação gráfica dela. Eu vou já exibir aqui já para a gente a janela de visualização 3D, que nela a gente consegue também observar a função, só que em um plano tridimensional, né? Temos aqui o eixo de x, o eixo de y e o eixo de z. Então, e aqui no meio está o gráfico da função aí que eu defini. Tá bom? Apresentado por essa reta verde. Tranquilo. Só que essa função do nosso problema, ela é definida no intervalo de 0 a 2. Então, o domínio dela vai de 0 até 2. Então, como que a gente faz isso no GeoGebra, né? Escrevi uma função que o intervalo dela do domínio é só de 0 até 2. Tranquilo. Então nós vamos usar aqui o comando do GeoGebra, tá? No PDF, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Aí no PDF tem passo a passo, né? Eu expliquei, fiz de duas maneiras diferentes como a gente pode fazer isso no GeoGebra. Então vou usar a segunda opção para fazer aqui no nosso tutorial. Bom, então o comando que eu vou usar aqui para fazer isso é o comando curva. Quando eu digito curva aqui, tem umas opções. Então eu vou pegar aqui essa segunda opção. Curva, expressão, expressão, expressão. A variável que eu vou utilizar, o valor inicial e o valor final. Bom, então quem são cada um desses caras aqui? Então a primeira expressão que tem aqui define a expressão que vai representar a variável x, que vai definir a variável x. Então vou usar como exemplo aqui a letra t. Vou usar a expressão t. A segunda vai ser, como eu estou usando t, vai ser f de t. Isso para y, tá? Então isso aqui para y. Então para x eu coloquei a expressão sendo t. Para y eu coloquei f de t. E para z, para o eixo de z, eu vou colocar 0. Nós não vamos trabalhar no eixo de z. Então o eixo de z vai ser 0. Tá bom? A variável que eu estou utilizando aí é a variável t. O valor inicial, o domínio vai de 0 até o valorzinho 2. Então, esse aí fica esse aí o comandozinho para montar o que eu quero fazer aí nesse problema. Tá bom? Então, percebo que ele já aparece aqui, ó, destacado de preto. Tá? Agora eu vou fazer assim, eu vou ocultar a primeira função que eu criei. E aqui você tem, ó, a representação da função f, definida no intervalo de 0 até 2. Agora vamos fazer esse segmento de reta aqui, que é o gráfico da função definido no intervalo de 0 até 2, girar em torno do eixo de x. Tá? E com isso vai gerar aí um sólido de revolução. Tranquilo. Então, para fazer isso, nós vamos fazer uso agora do segundo comando. Tá? Vamos fazer uso do segundo comando, que é o comando superfície. Mas antes a gente vai criar aqui um controle deslizante. Então a gente vai vir aqui nessa opção, ó, controle deslizante. Então clicar aqui e clica na tela e vai abrir a janela do controle deslizante. A gente vai colocar aqui ângulo. Veja que já apareceu aqui o alfa, ó. Ângulo alfa. Aqui eu vou trabalhar com ele. Aqui a gente não vai mexer em nada, vai variar de 0 a 360 graus, ou seja, vai dar uma volta, né, completa em torno do eixo de x. Clicando em OK. Beleza, então já temos aqui o nosso controle deslizante. Ele não está funcionando ainda porque a gente não fez ainda com que o segmento de reta gire em torno do eixo de x. Agora vamos fazer utilizando o comando superfície. Agora a gente vai gerar um sólido de revolução. Tá bom? O comando que a gente vai utilizar é o comando superfície.
Então, superfície. Então, nós vamos utilizar aqui a segunda opção. Curva, ângulo, reta. É definido pela letra A aqui, ó. Se você observar aqui na janela de álgebra, nós temos, ela é definida pela letra A. Então, vamos colocar aqui A. O ângulo. O ângulo vai ser definido aqui, eu vou colocar o ângulo que eu coloquei aqui, ó, o controle deslizante, ângulo alfa. Então, como tem como no teclado digitar alfa, eu venho aqui no cantinho inferior direito, onde tem esse símbolozinho alfa, e abre a janelinha para eu escolher o alfa aqui, ó. Alfa. O ângulo é alfa. E a reta representa em torno de qual eixo que eu vou fazer a rotação. Então, em torno do eixo de X. Então, eu digito aqui, ó, eixo X. Beleza, então veja que já apareceu lá alguma coisa na janela 3D. Então, quando eu teclo Enter, e agora eu posso alterar aqui, ó. Então, no controle deslizante, se eu girar aqui, ó, se eu movimentar ele aqui, ele vai gerar para mim ali o cone. Ó, na realidade é um cone. Vou colocar assim. Beleza, então aqui, ó, temos o eixo de X representado pelo vermelho, o eixo de Y verde e o eixo de Z azul aqui, né? Então, veja que ao movimentar aqui, ó, modificar o ângulo, ele vai gerar. Deixa eu animar aqui, ó. O controle deslizante, animar. Então você pode ver aí, ó. Então gera aí um sólido de revolução bem interessante, que no caso é um cone. E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai calcular o volume desse cone, utilizando aí a fórmula matemática para calcular o volume desse cone, tá? Utilizando o integral. Então, para isso nós vamos dar um cliquezinho aqui para a gente adicionar aqui a janela que está aqui, janela de visualização 3D, a janela cálculo simbólico. Então, essa aqui é outra janelazinha que a gente vai utilizar agora, que é a janelazinha do cálculo simbólico. Beleza. Então, para calcular o volume utilizando a fórmulazinha daí, então vai ser V igual a π vezes, aí eu vou colocar aqui, ó, a integral, aí aqui, integral de quem? Da função, eu vou colocar ali a função, aí é o valor inicial e o valor final, tá? Então, quem é a função? Tá? Pela fórmulazinha lá, a ideia é a função f, que no caso eu defini lá, elevado ao quadrado. A variável inicial vai variar de 0 até 2. Tá? Então, de 0 até 2. Então, essa aqui é a fórmula para você calcular o volume do sólido de revolução. Então, π que multiplica a integral da função elevada ao quadrado. No caso, a nossa função aqui é a função f, então elevado ao quadrado. E aqui você vai colocar o valor do intervalo. Então, a minha aqui está variando de 0 até 2. Beleza? Então, agora eu clico aqui, nesse símbolozinho aqui, ó, manter entrada. Então, quando eu clico aqui, você verifica como fica a integral. Olha só, o volume é igual a π que multiplica a integral de f de x ao quadrado, variando de 0 até 2 dx. Certo? Agora eu vou clicar aqui no símbolozinho de igual e vamos avaliar aí quanto é que vale o volume aí desse cone. Beleza? Então, a resposta que nós vamos ter aí, ó, 24π. Então, esse cone tem um volume igual a 24π. Então, esse é o procedimento, pessoal, para a gente calcular o volume de um sólido de revolução. Tá? Então, eu fiz aqui passo a passo para vocês, como é que vocês podem tá resolvendo esse tipo de problema e os comandos aí que vocês viram durante a aula. Eu vou deixar o PDF, como eu já falei, na descrição do vídeo, para vocês baixarem, que no PDF está bem detalhado. Então, fiz a videoaula aqui justamente para mostrar como é que funciona para vocês e tá? Então, espero que vocês gostem dessa videoaula. Se gostou, já deixa um likezinho no vídeo para ajudar o canal, fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho lá para as notificações. Assim que eu postar um vídeo novo, você será avisado pelo YouTube, tá bom? Então, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.